Bitcoin corrigindo e Fed ficando mais próximo do corte dos juros. Seguinte, galera, já tem alguns dias, né, que eu não estou gravando um conteúdo falando mais da macroeconomia para vocês, falando mais do movimento do mercado, porque nos últimos dias tem acontecido apenas mais do mesmo, certo? Não tem acontecido nenhuma novidade. Então, se eu fico gravando vídeos a todo momento, falando da macroeconomia, falando de corte de juros, falando isso, falando aquilo, vai acabar sendo um vídeo repetitivo. Porém, a gente está tendo, né, algumas coisas um pouco diferentes dentro do mercado nesse presente momento, né? Novos cenários começam a pintar a partir de agora, que deixa as opções um pouco mais interessantes para a gente, que pode deixar um pouco mais claro, muito provavelmente, quando os juros tendem a ser cortados nos Estados Unidos. Então, estou trazendo um vídeo de atualização aqui para vocês, tá bom? Então, se gostarem do vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja um inscrito, tá bom? A gente tá sempre postando bastante conteúdo aqui para agregar no conhecimento de vocês como investidores dentro do mercado, postando minhas teses de investimentos, airdrops nos quais eu estou farmando e tudo mais aqui para vocês, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal caso você ainda não for um inscrito, fechou? Me segue lá no meu Instagram, ó, brunocosta.019, tá bom? Meu arroba tá na tela aí para vocês poderem ver. Tem o link também do meu Instagram na descrição do vídeo, porque atualmente tá um pouco complicada a situação, né, galera? Para vocês poderem me seguir lá no meu Instagram, me procurando lá na barra de pesquisa, porque eu tomei aí, né, um bloco por parte do Instagram por falar de criptomoedas no Insta, acredita? Então, para você poder me encontrar lá, é só clicando no link que tá na descrição. Então, clica lá, me segue que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estar com a gente lá no Instagram. Tá bom? Então, vamos lá, né, galera? Falar aqui do mercado. A gente tá tendo aí no dia de ontem, né, no dia de hoje, uma forte correção aqui no Bitcoin. A gente pega para dar uma olhada aqui entre ontem e hoje, aqui o Bitcoin chegou a fazer uma correção aqui de 10%, né? Fazia um certo tempo que a gente não viu o Bitcoin corrigindo tanto assim em 2 dias seguidos, certo? Buscou aqui, né, o que é uma base de preço. Eu já tinha desenhado essa base de preço aqui tem algum tempo, e o Bitcoin buscou ela, certo? Chegou a bater aqui na região aqui dos 86 mil dólares cravado aqui praticamente, 86 mil e uns quebrados, certo? Nesse momento aí tá na região aí dos 87.500 dólares aqui praticamente, né? Porém, galera, não foi só Bitcoin que corrigiu. Se a gente pega para ver aqui, né, dentro do mercado de cripto, inclusive, né, o Bitcoin ele fez até um movimento de correção mais forte do que as altcoins em si, né? Muito disso se dá por conta de que a maioria das pessoas que estão vendendo aqui o Bitcoin aqui no dia de hoje são investidores aqui de curto prazo, pessoas que já tinham vendido anteriormente, né, as suas altcoins e ainda estavam segurando posição em Bitcoin e começaram agora a despejar essas posições de Bitcoin também, né? Então, a gente teve um movimento mais forte de correção no Bitcoin, porque quem está vendendo Bitcoin nesse momento já vendeu as suas altcoins, certo? Então a gente está tendo aqui os investidores de curto prazo aqui vendendo os seus bitcoins, certo? E aqui, se a gente pega para dar uma observada, né? A correção, ela meio que foi uma correção geral em diversos mercados. Porque se a gente pega aqui, por exemplo, Bitcoin corrigiu. A gente vem aqui para o DXY, corrigiu aqui também no dia de hoje, certo? Agora a gente vem aqui para, por exemplo, S&P 500, também aqui fez um movimento de correção no dia de hoje. Está até recuperando, mas fez aqui um movimento de correção aqui no dia de hoje. Se a gente pega para ver outros gráficos, como, por exemplo, o gráfico do ouro, corrigiu. Petróleo, corrigiu. A gente pega para ver os juros de 10 anos dos Estados Unidos, corrigiu também. Então a gente não teve apenas uma correção no Bitcoin, apenas uma correção dentro do mercado de criptomoedas. A gente teve uma correção no geral dentro dos mercados, certo? E por que que isso está acontecendo aí, né? Ao meu ver, porque a gente está tendo aqui uma nova perspectiva para o mercado partindo de agora, né? A gente teve uma notícia aqui pelo período da manhã, né? Por volta do meio-dia aqui, na verdade, né? Começo da tarde aí, então, sobre a confiança do consumidor lá nos Estados Unidos. Essa aqui geralmente é uma notícia no qual a gente não dá muita atenção, mas como tem pouca coisa acontecendo dentro do mercado hoje e a gente está tentando entender um pouco mais
quais vão ser os rumos que o mercado vai tomar nos próximos meses, a gente acaba olhando ali para todos os indicadores, para todas as notícias e etc. que a gente tem sendo divulgado, certo? E o índice de confiança aqui do consumidor nos Estados Unidos, né, ele teve uma queda de 105,3 para 98,3, certo? O esperado era que saísse aqui de 105,3 para 102,7, porém caiu aqui para 98,3. E além desse dado aqui, a gente está tendo outros dados lá dentro dos Estados Unidos também, mostrando que a economia dos Estados Unidos está enfraquecendo um pouquinho, certo? E diante disso, o pessoal já começa a pensar novamente naquele assunto que a gente teve em agosto do ano passado. Será que uma possível recessão não está batendo a porta dos Estados Unidos? Enfim, esse assunto começa a ser pauta novamente. O mercado começa a pensar um pouco sobre essa possibilidade, certo? Inclusive, se a gente pega para poder dar uma olhada aqui, né, na expectativa sobre o corte dos juros aí, a gente tem um cenário onde o mercado, nesse momento, está começando a precificar quase 3 cortes de juros nesse ano de 2025. Vale lembrar que uns 20 dias atrás aí, pelo menos, certo? Quando a gente estava tendo dados de inflação vindo forte, o mercado estava precificando até nenhum único corte nos juros nesse ano de 2025, mas agora, 20 dias depois, já está começando a precificar possivelmente até 3 cortes acontecendo nesse ano de 2025, certo? Sendo o primeiro deles aqui em junho, né, desse ano aqui, ó, 54% do mercado praticamente aqui já acredita em um primeiro corte nos juros nos Estados Unidos ali em junho, certo? Aí depois a gente tem aqui outra parcela do mercado aqui, 37% praticamente do mercado acreditando em um corte dos juros, mais um, né, lá no mês de setembro, dia 17 de setembro, certo? E lá para dezembro a gente já começa aqui, né, a ver o mercado começar a pensar em um corte de juros também para o mês de dezembro, certo? Então, a gente já tem o mercado pensando em 2 cortes de juros aqui para esse ano, certo? E um possível corte de juros também lá no mês de dezembro, com a economia dos Estados Unidos enfraquecendo um pouco agora, certo? E os Estados Unidos em si, né, galera, ele tá aí, né, com um dilema muito forte, porque depois que a gente teve a questão do Covid lá nos Estados Unidos, onde teve que ter muita impressão de capital e etc., isso acabou abalando a economia dos Estados Unidos, né? Até o presente momento em que a gente está. Já fazem anos que isso aconteceu, mas isso abala ainda a economia dos Estados Unidos, né? Porque fez com que a inflação subisse demais, a grande impressão de capital lá atrás por conta do Covid, certo? E aí, para poder conter a inflação, tem que subir os juros, só que os juros não pode ficar alto por muito tempo, porque se os juros ficar alto por muito tempo, causa recessão na economia. Você não pode cortar os juros muito cedo, porque se você corta os juros muito cedo, a inflação pode voltar a subir. Então acaba ficando um pouco complicada a situação no momento, né? A gente volta aqui para dar uma olhada pro ano passado, certo? Quando a economia começou a enfraquecer um pouco mais do que era esperado, o Fed já começou ali a cortar juros, certo? Cortou juros em setembro, cortou juros ali em outubro, cortou juros, se eu não me engano, não, outubro não, né? Cortou juros em setembro, novembro e dezembro. Fez 3 cortes nos juros quando a economia começou a enfraquecer um pouquinho. Quando o Fed fez o corte dos juros, o que aconteceu? A inflação começou a ganhar um pouco mais de força, que foi ali no final de dezembro, agora começo de janeiro e fevereiro. A inflação começou a ganhar um pouco mais de força, o que o Fed faz? Para de cortar os juros para conter a inflação. Parou de cortar os juros para conter a inflação, para fazer com que ela pare de subir. Aí o que acontece? A economia começa a enfraquecer novamente, forçando o Fed a mais uma vez aí ter que fazer corte de juros, certo? Então a gente está tendo dados econômicos no momento que estão mostrando aí que a economia dos Estados Unidos começa a enfraquecer novamente, certo? A gente já sabe que a gente não vai ter um corte de juros acontecendo agora no dia 19 de março, certo? Isso aí já é um consenso, certo? Faltam 21 dias daqui até lá, não vai ter uma piora tão significativa assim na economia dos Estados Unidos para forçar um corte no dia 19 de março, certo? Depois do dia 19 de março, a próxima reunião vai ser lá para o dia 7 de maio. E também dificilmente vai acontecer um corte de juros no dia 7
de maio, certo? Uma vez que acaba ainda sendo pouco tempo para que a economia enfraqueça muito forte daqui até lá, né? A gente sabe aí que geralmente para que a economia venha a enfraquecer de fato, precisa de um espaço e tempo um pouco mais esticado, certo? Então, dificilmente vai acontecer uma fraqueza tão forte na economia daqui até o dia 7 de maio para fazer o corte de juros, né? Porém, lá para junho, meio do ano, aí o mercado já começa a precificar aqui mais um corte aí por parte do Fed para começar a preservar a economia, né? Porque quando chegar ali em junho, a gente já vai estar praticamente 6 meses sem acontecer nenhum corte nos juros nos Estados Unidos, né? Então, 6 meses já é uma janela de tempo ali considerável sem corte de juros, né? E que pode começar a preocupar mais forte aí a economia dos Estados Unidos, né? Então, as chances aí são muito grandes de que um primeiro corte venha acontecer aqui em junho, certo? E aí, junto disso tudo aqui, né, galera, a gente está tendo também, muito provavelmente nesse mês de março que a gente vai entrar, né, o Fed encerrando o movimento onde ele enxuga a liquidez de dentro do mercado, certo? O Fed já está há um tempo enxugando a liquidez de dentro do mercado, muito provavelmente esse movimento tende a se encerrar no mês aí de março, no mês que a gente vai entrar e muito provavelmente o Fed tende a falar sobre isso na reunião, né, do dia 19 de março. Então é outra coisa para a gente poder ficar atento, porque se o Fed parar de enxugar a liquidez do mercado, já acaba ficando mais interessante porque vai ter mais dinheiro circulando dentro do mercado, né, com possibilidades de entrar em rendas variáveis e etc. Aí o Fed para de enxugar a liquidez. No dia 19 de março também, o Fed vai ter que falar aí quais são as expectativas deles para o corte de juros, tá? Isso é o mais importante do dia 19 de março, que a gente vai ter a próxima reunião do Fed daqui 21 dias. É onde eles vão ter que falar quais são as expectativas que eles estão tendo para o corte de juros deste ano de 2025. O Fed vai falar se eles acreditam em um corte, se eles acreditam em 2 cortes, se eles acreditam em 3 cortes, se eles acreditam em 4, 5, enfim. Eles vão ter que falar em quantos cortes eles acreditam. Vale lembrar, né, que essa expectativa que o mercado estava tendo de, por exemplo, 20 dias atrás, nenhum corte nos juros, agora 20 dias à frente, possivelmente 3 cortes nos juros, é uma expectativa do mercado em si e não uma expectativa do próprio Fed. E a gente vai ter no dia 19 de março a expectativa do Fed em si, em relação ao corte dos juros. Se chega aqui no dia 19 de março, que é a próxima reunião do Fed, onde ele vai falar sobre a expectativa para o corte dos juros, e ele se posiciona imaginando que possivelmente o próximo corte de juros vai ser de fato no mês de junho, o mercado pode começar a precificar isso de maneira antecipada, começando, por exemplo, um movimento de alta um pouco mais tímido ali em abril, em maio, em junho e etc, a gente começar a ver uma recuperação dentro do mercado. E a gente tem um outro dado aqui interessante, que eu deixei separado para poder mostrar para vocês, que pode casar com essa análise, que é aqui o M2 global, certo? Que é a liquidez aí dentro do mercado. Esse aqui, galera, ele é um gráfico, né, que ele meio que antecipa movimentos dentro do Bitcoin, dentro do mercado de criptomoedas, vamos se dizer assim, certo? Por quê? A linha azul aqui é o M2 global, certo? É a liquidez dentro do mundo. E o gráfico aqui atrás é o gráfico do Bitcoin. Se a gente pega para reparar aqui, galera, reparem que sempre o M2 global, ele antecipa os movimentos de alta do Bitcoin. Repare esse período aqui, ó, onde o Bitcoin passou praticamente lateralizado, ó. Bitcoin passou lateralizado este período aqui e o M2 global passou fazendo o movimento de alta, certo? E logo depois, aqui na frente, o Bitcoin com delay fez um movimento de alta também. Aí aqui nesse período, o M2 global começou um movimento de lateralização e depois aqui na frente o Bitcoin começou um movimento de lateralização também, que se esticou até aqui no dia 18 de setembro, onde o Fed começou a cortar juros e o Bitcoin começou a subir. Porém, repare que antes aqui do dia 18, né, o M2 global já tinha começado a fazer um movimento de alta lá em julho, certo? Então, julho, agosto, setembro, praticamente 3 meses atrás aí, né, o M2, 3 meses antes, né, o M2 global começou
a precificar o aumento de liquidez dentro do mundo e, em consequência, o Bitcoin subiu depois disso, certo? Aí a gente chegou lá em novembro, o M2 Global, né? Outubro, na verdade, de outubro para novembro, o M2 Global atingiu um topo e começou aqui um movimento de correção e lateralização, certo? E depois de 3 meses, né, que a gente passou, né? Foi em outubro, então novembro, dezembro, janeiro, que foi onde o mercado começou a corrigir, a gente teve aí, né, meio que o movimento do M2 global se repetindo dentro do mercado de cripto com 3 meses de delay novamente, certo? E agora o M2 global voltou a subir novamente, né? Nesse começo de ano aí de 2025 que a gente vem tendo, certo? Então começou ali traz um movimento de alta do fim de janeiro para cá. Então a gente pega 3 meses de delay aí que a gente costuma ter desse gráfico aqui do M2 global, certo? A gente tem aí então fevereiro, março, abril para o mercado possivelmente voltar a subir, seguindo aqui a liquidez aqui do M2 global, certo? Aí isso tudo casa muito aí com o que eu estou falando aqui da expectativa para o corte dos juros, certo? Como a gente está vendo a economia enfraquecendo um pouquinho, o Fed pode, lá no meio do ano, começar a cortar os juros, né? Para manter a economia firme ainda, para manter a economia resiliente, para não causar um estrago dentro do mercado, dentro da economia americana. E o Fed pode se posicionar em relação a isso no mês que vem, quando eles vão ter que soltar a projeção para quando eles vão cortar os juros nos Estados Unidos. Essa projeção vai ser soltada no final de março. Se eles der a entender, né, nessa projeção que eles vão fazer, que o corte de juros vai começar lá no mês de junho, oficialmente, aí o mercado pode começar a fazer uma recuperação no mês de abril, com o Fed parando de sugar a liquidez dentro do mercado, colocando a projeção para o corte de juros em junho, o mercado começar a precificar isso, mais a alta do M2 global, né, que já vai ter completado aqui 3 meses praticamente lá em abril, dando aqui o tempo de delay que costuma acontecer dentro do mercado de cripto para o movimento se repetir nos gráficos das criptomoedas, né? Então a gente tem aí um movimento interessante, ao meu ver, que acaba sendo otimista para que a gente possa sair dessa situação aqui em que a gente está, certo? Então, acredito aí que vai ser questão de tempo a gente vencer esse momento ruim aí que a gente está, certo? E ver o mercado aí voltando a subir. Não é para você se desesperar, não é para você vender os seus ativos. Ah, eu acho que é bear market, ah, eu acho que o mercado vai cair, ah, eu acho que foi topo do ciclo. Azar o seu, então, se você acha isso, vende seus ativos. Para de encher o saco nos comentários, para de encher o saco das pessoas que não têm a mesma opinião que você. Se você acha que o mercado já encontrou o topo, acha que é bear que a gente vai entrar, acha que é isso, acha que é aquilo, venda seus ativos como os investidores do varejo estão fazendo e fim de jogo. Não fica enchendo o saco dos outros. Aqui desse lado eu sigo acreditando, né, no movimento de alta. Estou bem otimista para os próximos meses dentro do mercado e acredito que quem está vendendo hoje vai chorar, porque hoje não é dia de venda, hoje é dia de compra, hoje é dia de acumulação. Inclusive, agora há pouco eu mandei lá dentro da comunidade cripto, que eu acho interessante o pessoal está acumulando. Ontem eu fiz compra de ativo, hoje eu fiz compra de ativo. Muito provavelmente nos próximos dias vou seguir comprando ativos porque estão em bom preço. Estou farmando airdrops para pegar dinheiro para comprar mais ativos e aí a gente vai chegar daqui 2, 3, 4 meses. A gente vai ver a minha carteira valorizando bastante novamente, rompendo novamente um topo histórico por estar fazendo hoje o dever de casa que tem que ser feito, que é comprar ativos, que é participar de airdrops e etc. E aí vai vir os chatão nos comentários e falar: ai, só eles ganham dinheiro, que não sei o que. É claro, porque a gente faz o que tem que ser feito enquanto vocês ficam reclamando e chorando aí em comentários de vídeos do YouTube. Enfim, vocês que ficam comentando, vocês que ficam chorando, vocês se compram na alta, vendem na baixa, sempre vão perder dinheiro e sempre vão ficar vendo a gente multiplicar cada vez mais o nosso capital, porque a gente faz o que tem que ser feito e quando tem que ser feito. É comprar na baixa e realizar quando tiver em movimento de alta. É isso, tamo junto, forte abraço e até a próxima.